definir aliança. Como é que nós podemos, Diego, definir o que é uma aliança? Ela pressupõe fidelidade e compromisso. Pressupõe fidelidade e compromisso. Ok, é o resultado esperado daqueles que estão aliançados. Mas o que seria uma aliança? Um pacto. Um pacto não tem fim. É algo que não tem fim. Então é um pacto feito, é um compromisso acordado que pressupõe fidelidade, que pressupõe não ter um encerramento. Diferente de uma sociedade que encerra, a aliança ela tem que ser duradoura. E aí nós temos a analogia da aliança como a aliança que está nos nossos dedos, né? Só que a aliança que está nos nossos dedos não está no contexto da Bíblia, que o judeu não dava uma aliança para sua esposa. O compromisso era muito mais da moralidade dele, de sustentar aquela mulher, de cuidar os filhos, do que ter que cumprir um ritual evidente. Mas vamos parar para pensar o seguinte: o nosso Deus, ele é um Deus que não descumpre as alianças. Presta atenção. Ele não descumpre as alianças que ele estabeleceu. Mas ele é um Deus que também não trabalha de uma maneira determinista. Deus fez assim, ele sempre fará assim. Preste atenção. Deus, ele cumpre a aliança, mas ele também tem uma movimentação que nos deve deixar atentos. A própria revelação de Cristo como Messias, vocês acabaram de ler, a primeira revelação não foi para alguém da aliança, foi para alguém de Samaria. E deixa eu te falar, o samaritano não era só o rejeitado por não ser da aliança, o samaritano era o desprezado. Uma coisa era um romano perguntar sobre Cristo, sobre o Messias. Poderiam até tentar explicar para ver se ele se convertia, mas um samaritano era desprezado. Ninguém queria que um samaritano adorasse a Deus, mas Cristo fala: olha, a tua preocupação ela é para agora só, mas o Pai vai aceitar a sua adoração. Você deve ajustar o seu entendimento. Veja que Deus ele tem uma aliança com Israel, mas ele se revela primeiro para uma Samaria fora da aliança. Não era que um quebra da aliança ele se revelar para um outro povo, mas ele naquela expectativa, ele escapa. Lucas vai dizer, Lucas e também o Evangelho de João, que Jesus entende que o tempo dele para ser glorificado chegou quando os gregos vêm perguntar, mas ele estava todos os dias com os judeus? Mas quando os de fora vêm, ele se interessa e olha, eu vou cumprir o meu encargo de morrer na cruz. Pensa comigo também, para nós encerrarmos essa reflexão. Maria e José estavam casados quando ela se achou grávida do Espírito? Não. José tinha um compromisso com Maria que para nós era como um noivado. Ele tinha tirado ela para o casamento, mas não tinha se casado ainda. E o Espírito faz com que Maria estivesse grávida. Isso foi tão claro que quando eles voltam para a cidade deles, quando eles voltam, eles não encontram lugar na estrebaria. Mas não porque a cidade era pequena, afinal ninguém queria alguém que estava noivo e tinha engravidado a esposa. A noiva, né? Não era esposa ainda. Então a sociedade não ia aceitar uma jovem não casada grávida. Não é porque não tinha um quarto para ela dormir, é que ninguém queria esse vexame dentro da sua cidade com seus familiares. Veja, Deus não quebra as alianças, só que Ele também não trabalha na nossa rigidez. Não é uma quebra, deu para entender? Não é um determinismo, porque senão eu controlo Deus de uma maneira religiosa. Um princípio que os católicos entenderam muito bem. Se eu quero casar, eu vou falar com Santo Antônio. Se eu tenho causas impossíveis, sei lá, com São Judas, e eu tenho à minha disposição caminhos para agir e ter uma resposta. Mas Deus escapa de tudo isso. Deus responde, até que Ele escapa. Mas vamos entender o que é aliança. A aliança ela pode ser definida principalmente como a aliança ela pode ser definida como um compromisso. A
aliança ela pode ser definida como um compromisso barra ou uma relação. Um compromisso, uma relação harmoniosa e duradoura. A aliança, ela é um compromisso ou uma relação harmoniosa e duradoura entre partes diferentes que tenham o mesmo propósito. Última vez, a aliança ela é um compromisso, uma relação harmoniosa e duradoura entre partes diferentes que tenham um mesmo propósito. Mesmo propósito. Amém? Todos copiaram? Um compromisso é uma relação harmoniosa e duradoura entre partes diferentes que tenham o mesmo propósito. Vamos lá. A aliança, ela precisa ser celebrada, é preciso que haja uma celebração, uma formalidade para que esse tempo de aliança comece a contar. Amém? Todo mundo copiou? Se é um compromisso e uma relação, é importante nós entendermos que a aliança, ela pressupõe harmonia. Porque se não existe harmonia, logo o relacionamento vai ser deixado de lado. Tudo bem? Vamos lá? E é preciso que essa aliança ela seja duradoura. Você não vai se aliançar com alguém esperando que apenas dure uma semana ou um mês. A melhor analogia da aliança, ela precisa que seja o casamento. Não só porque na nossa sociedade o casamento é relevante e a ausência de casamento mostra um sinal de um problema. Veja bem, a profecia referente aos tempos de Noé vindouros. As pessoas casavam e se davam em casamento, estavam completamente perdidas. E nós chegamos numa atualidade que as pessoas nem sequer se casam civilmente. Não se casando, não tendo relacionamento, elas não têm filhos. Não tendo filhos, a sociedade ela decresce. Vamos lá, então a aliança mostra a saúde de uma sociedade. Precisa que seja duradoura, mas a parte central para nós entendermos o relacionamento, a perspectiva da aliança com Cristo, com Deus é partes diferentes. Eu não vou me aliançar com uma parte igual. A aliança igual é homossexual. A aliança ela precisa ser heterossexual. Quer dizer, eu vou me aliançar com quem é diferente, pois eu só posso me sentir completo com aquilo que me é diferente. Imagina um quebra-cabeça. Pode ter 10.000 peças, nenhuma é quadrada. Amém? Precisa que há alguma coisa que sobra no outro complete a minha falta. Logo, a minha falta é importante para que o outro seja completo. Para que ele que sobrou tenha um encaixe em mim. Então é fundamental que nós entendamos que toda e qualquer aliança, ela é feita entre partes diferentes. Eu com a minha esposa podemos ter semelhanças, mas é natural que nós sejamos diferentes. Eu entre os irmãos da igreja, para que nós não sejamos uma seita, temos que ter diversidade. Paulo vai falar, não são todos parte de um corpo? O olho não é mais importante que o pé, apesar de terem relevâncias diferentes. Nessa diversidade existe unidade. Todo sistema que produz uma padronização, uma duplicação de uma mesma identidade é um sistema autoritário. Mas o Evangelho, ele permite isso. Então permite que a Casa do Leão tenha uma expressão e que a Assembleia de Deus tenha uma outra expressão e que ambas igrejas e denominações façam parte do corpo de Cristo. Amém? Mas a congregação cristã diz que a Casa do Leão, a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, estão todos errados. E a única correta é a congregação. Por isso que não é uma igreja, é uma seita. A imposição de uma padronização que exclui o outro de uma aliança é um pensamento sectário, é uma seita. Quem está certo? Eu e minha igreja. E o resto está completamente errado. Então, se a salvação está condicionada à certeza da minha aliança de como eu creio, eu excluo o outro, é uma seita. Então, por mais que eu tenha encontrar verdade no que eu faço, eu não posso excluir a verdade que um outro faz. Claro que há uma diferença entre a heresia e a verdade, mas excluindo isso, nós devemos entender que é importante que o outro seja diferente. Porque talvez o que falta de moralidade nele, eu posso sobrepor e ensiná-lo. E o que sobra de misericórdia nele, falta em mim e ele se completa. Então nós devemos entender que a comunhão,
ela não é um artifício que Jesus coloca para todo mundo estar junto e encher as igrejas. A comunhão é um lugar onde Deus trabalha. Fora da comunhão não existe o trabalhar de Deus. Fora do relacionamento, do atrito, não existe o trabalhar de Deus. Isso é tão claro como num casamento. Se você casou com uma pessoa que é a mesma pessoa por 30 anos, eu tenho certeza que você não vai estar casado. Vocês divorciaram no meio do caminho. É natural que haja transformação, que um vá mudando o outro, e nós cumpramos a responsabilidade de ser uma só carne. Porque precisa que haja um encaixe, uma movimentação. E agora vamos sair do exemplo do casamento e pensar. Se a grande analogia é o casamento do noivo que está preparando uma noiva, será que esse noivo não está também transformando essa noiva aliançada com ele? Os 5 ministérios, eles são relevantes até um tempo. Depois eles se tornarão irrelevantes até o tempo onde a igreja estará madura. E quando a igreja vai estar plenamente madura? Quando Cristo voltar. Até lá é relevante que hajam ministérios. Quando Cristo voltar, até a placa da igreja vai ser deixada de lado. Mas até lá, Cristo vai ensinando a igreja, vai exortando a igreja, vai corrigindo a igreja. Então eu preciso entender que toda e qualquer aliança que vai se basear numa vontade, perspectiva divina, ela tem que ser um compromisso ou uma relação harmoniosa e duradoura entre diferentes partes. Mas aquele é tão diferente de mim? Amém. Se não fosse assim, ele era você, não era uma aliança, era uma replicação. Mas é preciso que haja um propósito. Então nós vamos ver como cada aliança que Deus faz com o homem e com o povo tem um propósito evidente. E aí eu paro para pensar num esquema seguinte. A grande vontade de Deus, o grande desejo de Deus é que haja relacionamento. Se vocês quiserem anotar, por que Deus se alancia com o seu povo? Para que haja relacionamento. Por que Deus expulsa Adão do Éden, encontra, desenvolve, dá sugestões de meios para que Adão se reconecte com ele? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Você pode repetir isso? Deus é um Deus de relacionamento. Se eu quero ser santo e divino como Deus, eu preciso me relacionar. Deus é um Deus de relacionamento. Mas Mateus, por que se Deus é um Deus de relacionamento, ele faz uma aliança? Quando eu vou e pego um Uber, eu tenho um relacionamento com o Uber que não pressupõe aliança. Ele vai embora para a casa dele e eu não preciso mais me lembrar dele. Mas entenda que a vontade divina de ter um relacionamento é para que haja, e qualquer relacionamento que é duradouro vai promover, que é intimidade. Se eu começo a me relacionar com o João, em determinado momento eu vou perguntar: o que você faz da vida? Opa, o João, que era alguém na igreja, passou a ter um nome. É o João que eu estou falando. Antes era um indivíduo que passava por aí. Agora eu pergunto a profissão dele e nós começamos a trocar informações de um nível de profundidade maior do que até então eu tinha visto. Começa a ver intimidade. À medida que nós construímos um relacionamento mais profundo, a nossa intimidade aumenta. E aí nós devemos escolher para que lado que nós vamos. Imagina uma situação de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Quando há um relacionamento inicial, a proximidade entre eles gera uma intimidade. E aí então ele vai ter 2 caminhos para escolher. Se essa intimidade vai levar para o compromisso ou para a falta de compromisso, o descompromisso. Tá feio aqui mesmo, é só para a gente prestar atenção na reflexão. Relacionamento leva à intimidade, a intimidade te leva a um caminho bifurcado. Se você terá compromisso ou se haverá falta de compromisso. Se haverá compromisso ou descompromisso. Se eu encontrei uma mulher que eu começo a me relacionar, eu tenho um nível de intimidade emocional e eu vou me afeiçoando a ela, eu tenho que entender se eu vou estipular um compromisso com ela ou se eu vou continuar tendo intimidade no descompromisso.
Está dando para entender? Se eu ter avanço no compromisso, eu chego ao ponto de ter uma aliança com ela. Se eu tenho uma intimidade que se aprofunda, eu vou ter uma aliança. Eu vou para o casamento. Mesmo que aqui não haja, neste momento, para quem escolhe essa via intimidade carnal, ainda há um aprofundamento de uma intimidade, porque mesmo que não esteja uma consumação carnal, você precisa avançar em intimidade. Eu tenho uma aliança. No entanto, se eu continuo avançando em intimidade sem um compromisso, eu vou chegar na promiscuidade. E o que é a promiscuidade? É desfrutar sem estar comprometido. Eu desfruto sem estar comprometido. O João vai lá e desabafa de alguma coisa para mim. Eu vou lá e conto para o pastor Edson. Você viu que o João não conseguiu dar conta daquilo? Porque eu não tenho compromisso com ele. Eu posso falar mal dele porque eu acessei um nível de intimidade que eu não sustento com o compromisso. Eu venho na igreja, oro para que Deus me dê uma bênção, Deus me dá uma bênção, eu uso essa bênção para o meu desfrute pessoal e para a vergonha do evangelho. Eu oro para que Deus me dê um trabalho, no meu trabalho eu me comporto como aquele que não tem uma aliança com Cristo. Eu tenho um relacionamento, intimidade, Deus se aliancia comigo, me respondendo a minha oração, mas eu respondo com promiscuidade. E quando nós olhamos os livros que relatam os reis de Israel, você vai ver que é muito comum a prostituição espiritual. Lembra que nós falamos da função dos profetas? Era repreender assim, olha, vocês estão sacrificando a Maloque. Vocês estão sacrificando a Baal, mas o seu Deus permitiu que vocês estivessem nessa terra. Vocês tinham uma aliança com o único Deus, logo, era uma aliança de fidelidade. Mas vocês deixam esse Deus e vão flertar com os outros. Mas é prostituição. Você tem um compromisso com Deus mínimo e quer desfrutar com o outro. Você está adulterando. Deus não manda eles para fora da aliança, mas chama eles de adúltero. Eu só vou trair se eu tiver o mínimo de compromisso com alguém. Entendeu? Fidelidade é fundamental. E toda aliança ela vai nos levar para esse lugar. O aprofundamento da intimidade vai me levar para escolher compromisso ou descompromisso. Se eu quero compromisso, eu me aliancio cada vez mais. Em contrapartida, gente, não há indiferença. Há, então, a promiscuidade. Em todos os aspectos, vocês têm que refletir. Desde o relacionamento com Deus, até o contrato de trabalho que vocês firmaram, toda a aliança que vocês fazem, maior ou menor, ela vai te deixar para esses dois caminhos. Então, alguém que quebra uma aliança, você pode esperar que ele vai quebrar as outras alianças. Isso é natural, porque se houve uma lógica para quebrar uma, haverá uma lógica para quebrar outras. Então a gente como pastor sabe, se o indivíduo chega numa situação de crise, que ele se queixa demais da esposa dele, não só um momento específico de um desentendimento, mas naturalmente ele se queixa porque no coração ele já quebrou a aliança com a esposa. E aí você pode esperar, se com aquela que ele tem prazer ele não obedece, imagina aquele que dá sofrimento que é o patrão, você acha que vai obedecer? Não vai. Isso a gente sempre explica no batismo. Se com a tua esposa que você se deita e tem prazer, você não casa com ela, com a mulher com que você se deita, você não casa e faz dela a tua esposa e ela te dá prazer, ainda mais com Cristo que te dá uma cruz de sofrimento. Não faz sentido eu ter uma mulher do meu lado, intimidade e prazer, e falar que eu não quero me aliançar com ela, ter compromisso, sustentá-la, mantê-la, e falar que para Cristo eu quero. Com Cristo eu estou aliançado, aí Cristo me ensina a perder. Se no prazer eu não quero compromisso, ainda mais no sofrimento. Só que o problema é que nós vivemos tempos de que nós excluímos qualquer tipo de sofrimento. Se me causou dano, eu não quero mais. Então, como eu vou entender alguém que é seletivo com alianças? Como se a moralidade fosse cumprir algo e poder não cumprir o outro. Deu para entender? Nós temos que entender que Deus, tudo que Ele nos dá é santo, porque vem dEle. Se Ele me permitiu ter um financiamento de carro, o ímpio que me vendeu o carro tem uma aliança comigo. Ele pode não cumprir, mas quem tem que cumprir? Eu, porque eu estou aliançado com ele. Eu vou cumprir. É o mínimo de uma aliança. Ela vai se encerrar com o tempo, mas tem que ter harmonia, tem que ser duradoura até ser concretizada e com partes diferentes. Se ele me doou o carro é outra coisa. Mas entendam, para todos os aspectos da nossa vida, nós precisamos ser aliançados. Aí abra na página então 29. Existem 6 alianças principais na Bíblia.
6 alianças que elas revelam o caráter de Deus e progressivamente preparam o povo para a última e excelente aliança que foi celebrada no cenáculo de Jesus com os seus apóstolos representantes da igreja. Primeira aliança que nós temos é a aliança com Adão. Nós vamos ver detalhadamente na próxima página, mas é a aliança com Adão. Logo a seguir, essa humanidade criada vai ser destruída e reconstruída como um sinal profético do Apocalipse 21 e 22, que com Noé, Deus volta a fazer uma aliança com o povo e promete que não vai mais destruir a criação. Logo depois, alguns séculos depois, Deus se aliancia com Abraão, uma aliança abraâmica. A quarta aliança é aquela que nós estudamos, a lei do Sinai, a aliança mosaica, feita com Moisés. A quinta aliança que sinaliza, tipifica, anuncia a vinda do Cristo é a aliança com Davi. E a última, a nova aliança relatada nos evangelhos. Vamos analisar então aqui cada aliança. A aliança de Deus com Adão. Qual o contexto da primeira aliança firmada com Deus? Adão tinha caído no Gênesis 3. Deus apresenta as sentenças para ele. E Gênesis 3,15, vocês podem acompanhar na página 30, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, qual era a garantia dessa aliança? Que Adão e Eva sofreriam as consequências do pecado, mas continuariam nos planos do Senhor. Eles deveriam morrer naturalmente, mas Deus perdoa e continua o plano com eles. E o descendente da mulher haveria de derrotar o mal também em nosso favor. Como Cristo é anunciado? Como aquele descendente que vence a serpente. Como aquele filho da mulher que vai vencer. Deu para perceber que aqui a aliança, ela não tem ainda um caráter cerimonial de um casamento, mas é um compromisso, para que nós entendamos que a minha aliança não é só com a minha esposa. Quando há intimidade excessiva, eu devo me aliançar, dizer, eu não vou mais guardar esses segredos, então vamos parar de conversar sobre isso, senão vira fofoca. Eu não vou fazer esse compromisso contigo, eu não vou ficar até tantos anos no trabalho, eu vou ficar até esse tempo. Tá bom? Então, a aliança, ela é a excelência, excelentemente é vista no casamento, mas é em todo compromisso que nós fazemos. Segunda aliança com Noé, em Gênesis 9, após o dilúvio, Deus se aliancia com Noé. E aqui Deus começa a, de maneira visível, evidenciar uma aliança que naturalmente é invisível. Ele fala para Noé, eu não mais destruirei a humanidade. E como sinal dessa aliança, eu vou colocar a aliança nos céus. E o que Deus faz? O arco-íris. Para que ele olhasse e lembrasse, o meu Deus tem uma aliança comigo e com a humanidade. Porque eu vejo, aí a aliança que era nominal, ela passa também a ser visual. Toda vez que alguém via um arco-íris, deveria lembrar que o Deus dos céus está aliançado, tocando o povo. Amém? Vamos continuando então. Mas não só isso. Noé também é aquele que anuncia por meio da aliança o Cristo. Quem estava dentro da arca estava salvo. Quem está dentro de Cristo está salvo. E o que está lá fora jaz no maligno. As águas do dilúvio destruirão e Satanás operará. Então quem está salvo está dentro de Cristo, a nossa arca. Terceiro ponto, a aliança com Abraão. E aqui nós vemos que a aliança com Deus, ela começa a se tornar mais complexa. Não é mais meramente um arco-íris que aparece. Tem dois contextos para nós entendermos. Há duas alianças centrais com Abraão. Primeira, Abraão havia socorrido Ló, mas ainda não tinha um sucessor para possuir suas terras, suas heranças e terras prometidas. Por mais que Ló tivesse proximidade, ele ainda não tinha legalidade de ter sido gerado a partir do infértil Abraão. Em Gênesis 15. 2. Abraão foi obediente e intentou oferecer Isaque, aquele que era o seu descendente prometido, como resposta, e Deus reiterou sua aliança. Vamos ler ali os versículos chaves. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência darei esta terra.
desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Gênesis 15, 17 e 18. Pensa aqui comigo. Essa aliança com Abraão, Deus mostrou a importância dos sacrifícios para manter uma aliança. Porque coube a Abraão escolher animais que seriam colocados separados. Um animal era dividido ao meio, metade para um lado e metade para o outro. Deus já está dizendo, eu vou ser um Deus que mantém alianças por custo, por renúncia, por sacrifício. Amém? E quem passa como sinal de firmamento naquela aliança? Deus ou Abraão? Deus ou Abraão? O Senhor como fogo passa. É como se Deus dissesse, Abraão, por mais que você não se esforce em cumprir, eu sou maior que você e cumprirei essa aliança. Deus está dizendo para Abraão, não, você não está excluído da aliança. Você participou dela, mas o crivo, aquele que não negocia, sou eu, Abraão. Mesmo que você seja infiel, eu permaneço fiel. Mesmo que você se corrompa, eu permaneço santo. E essa aliança vai mostrar a intensidade da santidade de Deus. Deus vai separar o santo do profano. Deus passa por meio daqueles animais profanados como sacrifício para dizer, ainda que, Abraão, eu permaneço fiel. Deu para entender? E Deus vai se revelando cada vez mais até que nós vamos ver depois aqui, né? Gênesis 22, 16, ele vai prometer Isaac, e a partir do descendente de Abraão, todas as nações serão benditas. Só a nação de Israel vai ser bendita? Ele vai dar uma aliança com Moisés, com Israel. Mas para Abraão, serão benditas as nações. Então, por mais que venha Moisés, a aliança anterior garantiriam que nações seriam abençoadas. Aqui eu tenho os judeus. No outro ponto eu tenho a igreja. A aliança com a igreja está sendo anunciado a partir da bênção para as nações que vai ser cumprida com o descendente de Abraão a partir de Isaac. E o descendente é o Cristo. Deu para entender essa aliança? Amém? Amém? Vamos lá então. Continuando aqui. Nós chegamos no 4, que é a aliança que Deus faz com Moisés. A aliança do Sinai, ela foi exemplificada com a lei. Deus se aliançou ao povo de Israel, deu ao povo o sacerdócio, o tabernáculo e a lei, a forma de se comportar. Mas com Moisés, na particularidade dele, Deus faz uma aliança também. Faz-a com o povo, mas também com Moisés. E olha no versículo chave ali, que diz, de Deuteronômio 18, 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Lembra que João vai dizer que Jesus veio para aquele que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus foi enviado de início para Israel, mas os judeus não os receberam. Está dizendo aqui que ele seria enviado, viria um profeta a partir de seus irmãos, o próprio Cristo. E a segunda parte, suscitar-lhe-eis um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhe ordenar. A garantia que Moisés, apesar de ter sido o grande profeta da antiga aliança, viria um maior que ele, viria um mais excelente que ele. E Jesus foi o maior profeta bíblico, sendo maior inclusive que Moisés, por ter sido o Messias profetizado e o Filho de Deus encarnado. A quinta aliança é a aliança que ele faz com Davi. Novamente há uma questão de descendentes. De Davi não se apartará o cetro, de Davi haverá aquele que governará Jerusalém. E a primeira profecia que Cristo vai vir como Messias é revelado para Davi. Virá o ungido da tua descendência, virá aquele que governará. E os judeus no tempo de Cristo esperavam um rei davídico, aquele que veria e tiraria o Israel de todo o domínio romano, de toda a opressão. Jesus não veio para tratar um domínio, uma opressão natural, mas um domínio, uma opressão espiritual. Ele vem como um rei davídico, mas não para questões terrenas, mas questões espirituais. Ele não vem derrotar o imperador de Roma, não veio derrotar um reinado de Saul que não era compatível com a vontade de Deus. Ele vem para derrotar um governo de Satanás. Ele vem para derrotar aquele que está presente nesse século, porque eu não sei se você sabe, Satanás não está preso no inferno.
O inferno é o lugar por excelência da ira de Deus. Satanás hoje não está preso no inferno. Ele anda pela terra. Então o príncipe desse século é Satanás. Mas onde Cristo estabelece o seu governo, esse príncipe é derrotado. Logo, espiritualmente, ele vence Satanás e cabe ao povo ver a igreja sendo preparada até que Cristo volte. E aí sim, a coerência do judeu vai ser cumprida. Sabe o que nos diferencia dos judeus? É que o nosso Messias veio, mas vai voltar. O que os judeus chamam de Messias é o nosso Jesus. Jesus veio espiritualmente, ele conquistou e governou, mas ele vai voltar para governar a terra a partir dela. Aí o judeu vai ter os olhos abertos. Esse é o Messias aguardado, mas nós já esperamos ele. Nós já o adoramos, nós já temos intimidade com ele. Por isso que nós teremos a mesma visão a partir de um entendimento maior que é o nosso. Amém? Então nós estamos em qual aliança? De Moisés? De Davi, né? A aliança de Davi, que é o anúncio de Cristo, presente fisicamente, mas o presente da encarnação de Jesus, né? A sexta aliança, ela vai ser relatada nos evangelhos. E aqui, por exemplo, em Lucas, nós temos Jesus na véspera da Páscoa, celebrando a aliança. E tomando um pão, tendo graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Pensa bem, gente, aqui ó, vamos fazer uma pausa. Segundo o entendimento de profundidade da palavra que nós temos tido. Vamos repetir, ó. E tomando um pão. O que era o pão para um contexto de Páscoa judaica? O que era o pão? O pão para o judeu era o pão asmo que Deus deu lá em Êxodo 12. Não haverá fermento, esse pão não vai crescer. Você tem que fazer ele com pressa. Êxodo 12, Deus fala para, olha, leva todo o povo para casa, lá eles vão celebrar a Páscoa. E dê pães asmos para eles, um pão sem fermento, aquele pão mais borrachudo. Esse pão é o mesmo pão de Êxodo 12, é um pão sem fermento. Então Jesus pega um elemento da aliança com os judeus, presta atenção. Esse elemento, o pão, ele está dizendo, a minha aliança, eu como Deus, vejo que a minha aliança desde o Egito, antes da lei de Moisés, está sendo cumprida com o meu povo, eu trago o pão para a celebração. Primeiro ponto para a gente entender. Tendo dado graças, agradecido, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo. Esse pão que o judeu comia, lembrando do tempo que era cativo para ser liberto, agora foi ressignificado e virou o corpo de Cristo, o corpo de Deus. E o corpo de Deus foi o que na cruz? Partido. Então não é mais só o pão que me lembra da escravidão que eu fui sustentado e tirado, mas o pão que além disso me remete ao meu Deus que foi partido na cruz. Jesus está ressignificando a Páscoa sem excluir a primeira aliança. Ele está cumprindo a primeira instrução que ele deu na antiga aliança, mas agora ele está ampliando a revelação. E aí nós temos essa parte, oferecido a vós. Quem é esse vós? Vocês. Quem é esse vós ou vocês dessa passagem? Era somente os apóstolos? De modo que quando João é o último a morrer, acabou essa aliança? A vocês, igreja, mesmo que vocês se corrompam, eu ainda me comprometo com a minha igreja. Dos 12, 11 eram galileus e um era judeu. Um era da Judéia e 11 da Galileia. Ele tinha a pluralidade necessária para dizer, olha, eu não estou lidando só com quem é de Jerusalém, eu estou lidando com toda a pluralidade que me é oferecida ainda. Então eu vou me aliançar com aqueles que não são todos iguais. Eu vou me aliançar com aqueles que também são diferentes. A vós, vírgula, igreja. Continuando, fazer isso em memória de mim. Então, se nós falamos na aula passada sobre profetismo, sobre profecia, eu devo entender que, de um ponto de vista bíblico, o maior e mais excelente ato profético que eu posso fazer é celebrar a ceia. Porque a ceia é em memória de Cristo, e Coríntios vai dizer que eu devo fazer até que Ele
venha. Então, desde este dia no cenáculo até a ceia das bodas do Cordeiro do Apocalipse, eu devo anunciar a Cristo, mas haverá uma última ceia. Até lá, o maior ato profético que a igreja pode fazer é a ceia, porque não me lembra só do passado, me lembra que esse passado vai encontrar o futuro. Eu celebrei o corpo partido, mas eu ainda vou celebrar a vinda do corpo reunificado de Cristo. Eu celebrei a morte, mas agora eu também celebro a vida. Eu celebrei o passado de condenação, mas eu também vou celebrar o passado, o futuro de governo. A ceia é um componente profético. Não deve nos trazer para nostalgia. Olha que Cristo fez, que lindo. Amém. E a segunda parte? Não é só celebrar a morte, mas celebrar a vida. Então entenda, qual é o principal ato profético na Bíblia? A ceia. A ceia é um ato profético. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o pão da antiga aliança com os judeus. Repara que a expressão nova aliança não vem depois de comer o pão, vem depois de tomar o cálice. Amém? Ele poderia dizer, Jesus poderia ter dito qualquer coisa, ele poderia ter começado dizendo: hoje me aliançarei a vocês, lhes apresento a nova aliança, come do pão e toma do cálice. Mas ele escolheu falar do pão para os judeus, e depois que ele anuncia o cálice, ele fala: é a nova aliança. Pensa comigo, Êxodo 13 tinha 3 elementos na ceia, na Páscoa. Quais eram os 3 elementos que tinham? Pão asmo, cordeiro e ervas amargas. Dentro da prática do judaísmo rabínico, essa ceia de Cristo demorou umas 5 horas, tinha ali pedaços de berinjela, de damasco, tinha muita coisa para comer, porque não era só um pãozinho com vinho, era uma ceia, mas 3 elementos centrais tinham que ter nela: pão seco, pão asmo, ervas amargas, que não é descrito, mas estava aqui, e o cordeiro. Aqui eu encontro 2 desses elementos. Eu encontro o pão asmo, que foi partido, o cordeiro, que vai ser oferecido, as ervas amargas estão subentendidas, mas aparece um terceiro elemento que não faz sentido para o judeu. Por mais que o judeu bebesse vinho, esse vinho ali não era ritualístico. O que esse vinho apontava? O sangue de Jesus. Mas da onde? O que esse sangue está significando? Se o pão era eu estou me aliançando com o judeu, o sangue eu estou me aliançando com quem? Com os gentios. Porque quem toma vinho são os gregos, não são os judeus. O pão era a aliança simbolizada com os judeus, e o vinho era a prática dos gentios, dos gregos. Jesus está dizendo: eu morro pelo povo de Israel, mas eu também morro pelo povo gentil que não tem a circuncisão, para que na unidade, comendo do pão e tomando do cálice, eu tire a minha igreja. Amém? Não diz respeito só à circuncisão. Aqueles que se circuncidarem e estiverem comigo, eles não terão problema de beber o vinho dos de fora da circuncisão, porque em mim há a igreja. E eu ultrapasso, eu apresento uma aliança mais excelente que a aliança de Moisés. Amém? E assim é a igreja. Não é uma mera informação, uma superstição, mas assim é a igreja. Eu tenho que entender que Deus pegou um elemento dos que eram de fora da aliança e transformou num ritual. É algo ritualístico. Eu entendo que Cristo veio para os judeus e Ele trabalha com os judeus. Ele morre para os judeus que vêm comer dele e do cordeiro, mas também para os outros. E o crivo agora não é que os do vinho vivam como os do pão, ou que os do pão vivam como os do vinho, mas é que ambos vivam como o cordeiro, se comportem como o cordeiro, esperem a volta do cordeiro. A nova aliança é a aliança excelente, porque o crivo dela é o corpo e o sangue do cordeiro. O pão representando o corpo e o vinho representando o sangue. Por isso que ela tem que ser a definitiva. Qual a maior oferta de celebração de uma aliança que pode ser feita, a não ser o Deus encarnado morrendo em favor do povo?